Fala, meu caro rubro-negro! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Já chega clicando em curtir, comente e se inscreva no nosso canal. E vamos às notícias de hoje. Arrascaeta, camisa 10 do Flamengo, comentou sobre o bom momento do clube e não escondeu a importância que a permanência de Filipe Luís tem para o elenco. O treinador, que recentemente recusou uma proposta do Fenerbahçe para substituir José Mourinho, preferiu reforçar seu compromisso com o Flamengo e com o grupo de jogadores, algo que fortalece a confiança do elenco e passa segurança para a torcida. A notícia do interesse europeu circulou com força e o próprio Filipe admitiu ter ficado feliz pelo reconhecimento, mas deixou claro que não era o momento de pensar em outra experiência, afirmando que seu objetivo atual é honrar o contrato e dar continuidade ao trabalho iniciado no rubro-negro. Segundo Arrascaeta, essa decisão de manter o foco no Flamengo mostra justamente o diferencial que tem feito o time evoluir. O uruguaio destacou que depois de muito tempo, o clube conseguiu dar sequência ao trabalho de um treinador por quase um ano, o que é raro no futebol brasileiro. Para ele, cada jogador já entende como o Filipe trabalha, quais são suas ideias e de que maneira cobra o elenco, e isso facilita o entrosamento, melhora o ambiente do vestiário e aumenta as chances de conquistas. O camisa 10 afirmou que todos estão felizes com o treinador e com o grupo, e que esse tipo de estabilidade é fundamental para que o Flamengo continue em alto nível. Filipe Luís reforçou esse compromisso em coletiva após a vitória sobre o Juventude por 2-0. Questionado sobre o assédio do Fenerbahçe, ele deixou claro que, apesar da valorização pessoal, não é hora de mudar de ares. Quando ligam outros clubes interessados, isso me deixa feliz. Vejo que existe reconhecimento no trabalho, mas não é o momento. Sei do meu objetivo, o que quero para a minha carreira. Eu tenho um compromisso com esses jogadores, com esse clube, e quero honrá-lo, afirmou o técnico de 40 anos. A diretoria, por sua vez, trabalha para prolongar esse vínculo. Filipe tem contrato até o fim de 2025, mas já recebeu uma proposta para renovar até dezembro de 2026, com gatilhos automáticos que podem estender a permanência por mais uma temporada. O Flamengo espera uma definição em breve, já pensando no planejamento para 2026, pois entende que ter segurança no comando é crucial para manter a competitividade em todas as frentes. Enquanto as negociações se desenrolam, o time vai respondendo em campo. A vitória contra o Juventude teve sabor histórico, já que o Flamengo não vencia o Clube Gaúcho fora de casa desde 1997. Foram 28 anos de tabu, com 7 vitórias do Juventude e 6 empates nesse período até que a sequência foi finalmente quebrada. Arrascaeta destacou a importância desse resultado, ressaltando que vencer em Caxias do Sul era um desafio que ultrapassava apenas os 3 pontos e representava também a força coletiva do grupo e a confiança renovada no trabalho de Filipe Luís. O elenco atual oferece variações interessantes e tem conseguido explorar melhor suas peças. Pedro segue sendo a grande referência ofensiva. Everton Cebolinha desequilibra pelos lados. Samuel Lino aparece como nova. Opção de velocidade, Saul e Emerson Royal dão consistência defensiva e capacidade de apoio, enquanto Arrascaeta segue como cérebro criativo e líder silencioso. Para o uruguaio, essa combinação só funciona bem porque existe clareza no que cada um deve fazer, algo que vem diretamente da maneira como o treinador conduz os treinos e as partidas. A recusa ao Fenerbahçe, unida à confiança pública dos jogadores, reforça a ideia de que o Flamengo atravessa um momento de rara estabilidade. Para Arrascaeta não há segredo, é preciso manter a continuidade, valorizar o trabalho que vem sendo feito e aproveitar a qualidade do elenco para buscar conquistas. A torcida, por sua vez, enxerga na postura de Filipe Luís uma prova de lealdade ao projeto, e isso aumenta ainda mais a expectativa de que os próximos anos sejam de conquistas e regularidade. O Flamengo conquistou uma vitória importante diante do Juventude por 2-0, jogando no estádio Alfredo Jaconi, mas o que dominou a repercussão da partida não foi exatamente o placar. O que mais deu o que falar foi um lance envolvendo Samuel Lino, que acabou se transformando em um dos principais assuntos do jogo. Mesmo com os 3 pontos garantidos, a torcida rubro-negra saiu do estádio comentando a polêmica de arbitragem que marcou o segundo tempo. A jogada aconteceu quando Samuel Lino recebia a bola pelo lado esquerdo do ataque.
O lance parecia controlado sem um perigo imediato, até que Gabriel Tagliari chegou com uma entrada completamente fora de tempo. O jogador do Juventude foi com um movimento de voadora seguido de uma tesoura atingindo Samuel de forma extremamente dura. O atacante do Flamengo caiu imediatamente no gramado, demonstrando muita dor, o que deixou os torcedores em choque. A cena gerou revolta imediata, não só em quem estava acompanhando no estádio, mas também em quem assistia pela televisão. A intensidade da falta foi considerada absurda por muitos comentaristas de arbitragem. Apesar disso, o árbitro Rafael Claus decidiu aplicar apenas o cartão amarelo para Gabriel Tagliari, o que foi recebido com enorme indignação por parte da torcida do Mengão. Nas redes sociais, diversos flamenguistas questionaram a decisão, pedindo explicações para uma jogada que, pela gravidade, parecia ser caso claro de expulsão. Quem também criticou de maneira firme a decisão da arbitragem foi Renata Ruel, comentarista de arbitragem do Grupo Disney. Em sua análise, ela foi categórica ao afirmar que o cartão vermelho deveria ter sido aplicado. Renata explicou que a entrada de Tagliari reuniu todos os elementos de uma jogada de expulsão: força elevada, alta intensidade, velocidade e risco concreto de lesão ao adversário. Ela destacou que, pelas regras do futebol, quando um jogador assume o risco de machucar seriamente o oponente, a infração deve ser considerada jogo brusco grave, o que exige a aplicação do cartão vermelho. Além disso, a comentarista questionou também o papel do VAR, que não sugeriu ao árbitro a revisão do lance, algo que poderia ter mudado a decisão em campo. Esse episódio acabou ofuscando em parte a vitória do Flamengo, que ainda assim foi bastante importante dentro do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time soma mais 3 pontos na competição e segue firme na parte de cima da tabela, mantendo a confiança para os próximos compromissos. Agora a atenção rubro-negra já se volta para a Copa Libertadores da América. Na próxima quinta-feira, dia 18, o Flamengo entra em campo no Maracanã para enfrentar o Estudiantes em duelo válido pelo jogo de ida das quartas de final. A bola rola às 9h30 da noite e a expectativa é enorme por parte da torcida, que sonha em ver a equipe repetir as boas atuações recentes e dar um passo importante rumo à semifinal. Esse clima de confiança se mistura com a indignação do fim de semana, mas o foco do elenco e da comissão técnica de Filipe Luís é, claro, manter o bom desempenho e avançar ainda mais na competição continental. Agora vamos falar de mais investimento vindo aí no Malvadão. O Flamengo atravessa um dos momentos mais consistentes e positivos da temporada. Dentro de campo, a equipe tem mostrado regularidade, lidera o Campeonato Brasileiro e se mantém entre os 8 melhores da Copa Libertadores, confirmando o peso de um elenco numeroso e qualificado. A força do grupo comandado por Filipe Luís vai além dos 11 titulares. O treinador tem à disposição um leque de opções que permitem variar esquemas, descansar jogadores em meio ao calendário intenso e ainda assim manter alto nível competitivo em diferentes competições. Essa profundidade se tornou um dos principais diferenciais do clube na briga por títulos. O desempenho não é fruto apenas da qualidade individual dos jogadores, mas do trabalho coletivo que começa muito antes de a bola rolar. A diretoria tem papel decisivo nesse cenário. Mesmo após perder nomes de peso recentemente, como Gerson, que seguiu para o Zenit, e Wesley, que acertou com a Roma, o Flamengo não perdeu a competitividade. Pelo contrário, soube reorganizar as peças, valorizar os atletas que já estavam no elenco e reforçar a confiança no trabalho técnico de Filipe Luís. A mensagem foi clara: não permitir que saídas importantes desestabilizassem o projeto. Esse equilíbrio mostra uma maturidade de gestão que se reflete em campo. Nos bastidores, o planejamento segue em ritmo acelerado. José Boto, executivo de futebol rubro-negro, trabalha com foco no presente, mas já pensa no futuro. Ele definiu os próximos passos em termos de contratações e estabeleceu uma estratégia de longo prazo para manter o Flamengo sempre entre os protagonistas. Para a temporada de 2026, o clube já reservou uma quantia significativa para investir pesado no mercado. São 20 milhões de euros, o equivalente a cerca de 125 milhões de reais, separados exclusivamente para trazer um reforço de impacto.
A prioridade é clara contratar alguém com status de titular, capaz de elevar imediatamente o patamar da equipe? Embora ainda não exista um alvo definido, o recado da diretoria é direto. O Flamengo quer um nome de peso, alguém que chegue para assumir responsabilidades e ajudar a escrever novos capítulos vitoriosos. Essa postura reforça a visão estratégica do clube, que não se limita a pensar apenas na temporada atual, mas já prepara o terreno para manter sua hegemonia também nos anos seguintes. A ideia é que essa contratação milionária seja concretizada logo no início da temporada de 2026, dando a Filipe Luís mais uma peça de qualidade e renovando o fôlego do elenco. Vale lembrar que na última janela, o Flamengo tentou se movimentar no mercado, mas não conseguiu fechar com nomes que realmente mudassem o patamar do time. O aprendizado serviu de lição, é melhor planejar com antecedência e investir pesado no momento certo do que agir por impulso e acabar com reforços que não atendam às expectativas. Por isso, a diretoria tem tratado essa reserva de 20 milhões de euros como prioridade absoluta, apostando em um movimento de mercado que possa empolgar a torcida e consolidar ainda mais a força rubro-negra. Essa forma de pensar mostra que José Botto e sua equipe entendem perfeitamente a realidade do futebol atual. Em um cenário cada vez mais competitivo, no qual rivais nacionais e até estrangeiros investem em jogadores promissores e experientes, é fundamental estar um passo à frente. O Flamengo não quer ser surpreendido e muito menos se ver obrigado a improvisar às pressas. O planejamento cuidadoso aliado à solidez financeira coloca o clube em posição privilegiada para agir no mercado com calma e eficiência. O momento atual comprova que o Flamengo não se acomoda. Apesar de já ter um dos elencos mais fortes do continente, a diretoria insiste em buscar novas soluções e reforços de qualidade. Isso mostra ao torcedor que o objetivo vai muito além de vitórias pontuais. A ideia é manter uma hegemonia, consolidar um ciclo de títulos e garantir que o clube siga como protagonista no Brasil e na América do Sul. Em resumo, o Flamengo vive um presente sólido, mas já enxerga o futuro de maneira clara, liderando o Brasileirão, avançando na Libertadores e com um elenco que oferece múltiplas alternativas. O clube ainda projeta reforços de impacto para as próximas temporadas. Com 20 milhões de euros reservados para a janela de 2026, a expectativa é de que um novo grande nome vista a camisa rubro-negra e aumente ainda mais a força de um grupo que já é vencedor. A torcida pode esperar que com esse planejamento, o Mengão seguirá brigando por títulos e ampliando sua história de conquistas. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Vasco da Gama atravessa uma das fases mais delicadas de sua história recente. O clube, que já foi símbolo de conquistas e de um futebol competitivo, hoje se vê afundado em problemas de gestão, limitações financeiras e escolhas questionáveis dentro e fora de campo. A paixão da torcida segue sendo um dos maiores patrimônios do Gigante da Colina. Mas até mesmo os torcedores mais fiéis têm sofrido com atuações pobres, falta de padrão tático e um elenco que emboa. Parte não consegue corresponder às expectativas? O que se vê é um time que luta constantemente contra o rebaixamento, incapaz de oferecer esperanças de um futuro promissor. Nesse cenário desanimador, um nome se destaca como rara exceção: Pablo Vegetti. O atacante argentino chegou ao clube em meio à turbulência e rapidamente conquistou espaço. Com raça, entrega e instinto de goleador, Vegetti não demorou para cair nas graças da torcida. Seus números são expressivos ainda mais quando se considera a escassez criativa do time em um Vasco que pouco produz o camisa 99. Consegue transformar escassas oportunidades em gols, provando que tem qualidade acima da média. Essa disparidade entre o desempenho individual de Vegetti e a mediocridade coletiva do Vasco levanta uma questão inevitável: até quando o argentino aceitará carregar sozinho o peso de um ataque tão carente? Jogadores de qualidade, quando atuam em equipes que não correspondem naturalmente, atraem olhares de rivais mais fortes.
E diante do atual cenário do futebol brasileiro, não é difícil imaginar um gigante mais estruturado mirando no centroavante. É aí que surge a hipótese do Flamengo. O rubro-negro, que há anos se consolidou como uma potência nacional e continental, tem mantido elencos recheados de estrelas e resultados consistentes. Ainda assim, uma lacuna persiste a ausência de uma alternativa confiável para Pedro. O camisa 9 é titular. Absoluto, mas a maratona de jogos, o risco de lesões e a necessidade de rodagem do elenco fazem com que a diretoria esteja atenta a opções de mercado. Vegetti, nesse contexto, aparece como uma solução de custo-benefício interessante. Aos 35 anos, o argentino ainda demonstra vigor físico, liderança e, sobretudo, fome de gols. Seu estilo de jogo, centroavante de área forte no cabeceio e letal nas finalizações rápidas, dialoga perfeitamente com a forma como o Flamengo costuma atacar. Além disso, a experiência do jogador poderia ser um trunfo em competições de mata-mata, nas quais detalhes decidem jogos. Para o elenco rubro-negro, Vegetti representaria uma peça complementar que manteria o nível competitivo mesmo na ausência de Pedro. Do lado do atleta, a mudança também faria todo o sentido. No Vasco, a perspectiva é de continuar brigando para evitar as últimas posições da tabela sem um projeto sólido que permita sonhar com conquistas maiores. No Flamengo, Vegetti teria a chance de disputar títulos de expressão, atuar em competições continentais e aumentar sua visibilidade no cenário internacional. Seria uma virada de chave na carreira de carregar sozinho um time em crise para integrar um elenco estrelado e vencedor. A torcida do Vasco naturalmente enxergaria essa possibilidade como um duro golpe. Perder seu principal jogador e justamente para o maior rival seria mais um capítulo amargo em uma sequência de frustrações. Para os flamenguistas, no entanto, a chegada de Vegetti seria vista como um movimento estratégico que agregaria força ao ataque e ofereceria uma alternativa sólida a um setor carente de opções. É claro que neste momento tudo não passa de especulação, não há confirmação de negociações ou propostas, mas a lógica esportiva aponta que um atacante como Vegetti, com desempenho acima da média, mesmo em um clube fragilizado, dificilmente deixará de despertar interesse. E diante da necessidade do Flamengo, a combinação soa natural. O tempo dirá se essa especulação se concretizará. Mas uma coisa é certa, Vegetti merece muito mais do que lutar contra o rebaixamento. Seu talento, garra e números comprovam que ele poderia estar brigando por títulos. E talvez em breve isso possa acontecer vestindo o vermelho e preto. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.